irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe 2 adultos. Estamos estudando um assunto muito interessante, um assunto atual, realmente para os nossos dias. E o tema da nossa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo. E nesta oportunidade, lição de número 5, estaremos estudando sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Tem bastante implicações dentro desse quesito, não é? Eu indicaria aqui um livro de Ronald J. Sider, O Escândalo do Comportamento Evangélico. Vai nos ajudar bastante na elucidação. Também tem um outro livro importante, uma obra, Jesus e a Terra, de James Jones, certo? São duas obras interessantes para acrescentar aí no nosso assunto, ok? Nós vamos trabalhar um pouco sobre esse prisma do materialismo a priori. Depois vamos para o assunto. Depois vamos tratar também sobre o ateísmo, não é? Então vamos primeiro fazer essa tratativa, depois vamos para o ateísmo, ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O título da nossa lição é A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo, lição de número 5. Paulo já sai dizendo em Romanos capítulo 1, verso de número 20, ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu redor, tanto ao seu eterno poder, como sua divindade, e se entendem claramente, que se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ok? Este é um tema muito sugestivo, muito interessante, né? Que vai nos elucidar aqui algumas coisas. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, quando o texto diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque lhe o manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, para o seu eterno poder, com a sua divindade, se entendem claramente, que se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, como não o glorificaram como Deus, nele deram graças. Antes os seus discursos se desvanecem, ou se desvaneceram ao seu coração, insensatos, e se obscureceu. Dizendo sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus em incorruptível, a semelhança da imagem do homem incorruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Nós vamos observar que esse texto, Paulo, ele vai fazer uma elucidação muito clara com respeito à temática de hoje. O materialismo e ateísmo, como podemos materialismo e ateísmo juntos, são as duas faces, com a mesma moeda, que conduz princípios e pressupostos semelhantes, né? Nas duas últimas décadas vemos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo, né? Nós vamos observar isso. No primeiro tópico da lição, nós vamos encontrar
a temática assim, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O segundo tópico da lição nos diz assim, as raízes do materialismo e ateísmo. E terceiro tópico é pressupostos pressupostos das doutrinas materialista e ateísta, né? É preciso ficar claro que há dois tipos de materialismo que afeta profundamente a religião. Um materialismo teórico e o outro materialismo prático, ok? O primeiro é o materialismo sem Deus. O segundo é o materialismo com Deus, né? Os dois, eles desaguam aí do mesmo oceano. Parece que um não é mais grave que o outro, né? O materialismo ateu nega a existência de Deus, a criação, a queda, o pecado, não é? Ele nega o Espírito, a divindade de Cristo, a salvação, a condenação, enfim, além da ressurreição dos mortos e da vida eterna, né? Então, quando vamos tratar essa questão, o materialismo religioso aceita tudo que o materialismo ateu nega, mas produz uma vida voltada unicamente para os gozos e bens materiais. Então, expressa-se, por exemplo, que através do comunismo gera uma preocupação exagerada com as necessidades básicas no aspecto exclusivamente material, quanto ao comer e ao beber e ao vestir. Mateus 6, verso 25 a 34, que determina um correr constante atrás de ventos que afeta, que enfada, nunca satisfaz a alma. Produz uma atividade louca que torna o homem rico, mas não na outra esfera da vida. O materialismo sem Deus prolifera nos países comunistas. O materialismo com Deus prolifera nos países capitalistas. Então, para sanar essa situação, nós vamos manter a pregação do Evangelho, não é? Esse texto foi extraído do Escândalo do Comportamento Evangélico, um livro, uma obra interessante de Ronald J. Sider. Ok? Muito bem. Voltando para a nossa lição, trazendo um escopo de esclarecimento sobre o materialismo, né? Outro ponto importante, que dentro desse assunto sociológico, filosófico, nós vamos ver, por exemplo, primeiro tópico, o materialismo é uma doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Neste aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, que uma vez que uma vida espiritual está fora do mundo material conhecido, os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Desta forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossível de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, verso 1, é rejeitada porque nega como pressuposição, como superstição e produto da imaginação humana. O ateísmo, de uma forma ou bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo aí do Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É fácil a contestação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a materialidade, a realidade da espiritualidade, e afirma a matéria como a única que existe, não é possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que ele se torna ineficaz a tentativa de antropólogos, sociólogos, de mapearem a sua origem a partir do homem,
a partir do homem das cavernas, de outras causas, por exemplo. Então não existe, e não as de natureza, materiais, meramente materiais, torna-se necessário explicar o materialismo e o ateísmo. Nós temos aqui uma terminologia chamada ateísmo elitista. Ateísmo elitista o ateísmo é muito elitista, ou seja, o que é irônico, porque ela apresenta como religião do homem comum. A verdade é que, no seu estilo, o ateísmo age como as tradições, leis e restrições que os humanos, têm adotado quase que universalmente, não se aplica aos ateus. Amplia mais o seu conhecimento lendo a obra da CPAD, editada pela CPAD na página de número 103. Essa obra interessante aqui. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos ver que a consequência do pecado que nos leva a isso aí, ok? Vamos lá. Ainda trabalhando a questão do materialismo, nós vamos ver que essa visão de Karl Marx, essas visões totalmente obscura, que tenta o tempo todo descredibilizar a palavra de Deus, trazer descrédito à Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós vamos poder observar que tudo que Deus fez, realmente o inimigo das nossas almas tem tentado desqualificar tudo que Deus trabalhou, que Deus fez. Então, nós vamos ver o que Paulo diz, que ele diz em Timóteo, porque todo o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. Isso está escrito. Então Paulo também diz que aquele que quiser enriquecer cai em laços e ciladas. A vontade de Deus é que tenhamos o necessário para viver e que sejamos tranquilos, confiantes nele e para o nosso sustento, conforme Mateus capítulo 6, verso número 33. Durante a história da igreja, envolveu-se com as riquezas desse mundo de tal forma que tem impedido o verdadeiro estabelecimento do reino de Deus. O que geralmente ocorre é que, em alguns grupos, grande quantidade de riqueza ocupa o tempo e o coração de seus líderes, ao mesmo tempo em que outros faltam dinheiro para a intranquilidade, a ponto de levar os seus obreiros a se envolverem no serviço secular. Acabam não dando um tempo suficiente a Deus e nem a devida assistência à igreja. Isso acontece constantemente, somente no meio pentecostal. No nosso meio acontece isso constantemente. Os obreiros não vivem do evangelho. Na verdade, eles trabalham para comer. Eles trabalham para... Esse também é o meu caso. Então tem que trabalhar secularmente. Quem não faz nada na obra de Deus é que vive dizendo que vive do evangelho. Muitos que conheço, não são todos, obviamente. Quando vamos trabalhar esse conceito de materialismo, o homem tem capacidade inerente de desenvolver a espiritualidade, necessidade inata de adorar a Deus, ou seja, contudo tem sido criado a partir de elementos materiais. Ele também tem necessidades físicas especiais de apreciar isso a si mesmo. Isso é um materialismo e não tem espiritualidade. Então nós vamos ver alguns dos servos fiéis dos tempos bíblicos eram ricos e famosos, a saber, Abraão, por exemplo, era bem abastado de manadas de prata e de ouro, 13 de Gênesis versículo 2. Já era dono enorme de enormes manadas de rebanho, de grande número de servos, era conhecido como o maior de todos os orientes. Jó era um desses. Jó capítulo 1 versículo 3. Alguns reis de Israel, como Davi e Salomão, se tornaram riquíssimos, conforme Crônicas e Eclesiastes.
Na igreja do primeiro século, os cristãos era bem abastado, né? Conforme vemos em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Lídia é mencionada como vendedora de púrpura na cidade, não é? E adorava a Deus, né? O corante púrpura era a roupa tingida com ele e era caros, era acessível apenas aos nobres e os bem abastados, né? Então Lídia trabalhava com esse produto. Em contraste a isso, alguns adoradores da fé nos tempos bíblicos também eram muito pobres. Calamidades naturais, acidentes, mortes faziam parte de algumas famílias naqueles dias, né? Quando vamos ver o texto. Aí a Bíblia fala do amor ao dinheiro, né? Um dicionário define que materialismo é como comportamento de maneira de viver em estado de espírito de uma pessoa extremamente devotada aos bens, ou seja, isso é materialismo, valores, prazeres materiais. Assim que está no âmago do materialismo, né, que são nossos desejos, prioridades, alvos na vida, enfim. Então vamos isso claramente em seguintes exemplos. Por exemplo, Baruque, secretário do profeta Jeremias, foi fortemente aconselhado por Deus que provavelmente que ele fosse pobre devido às circunstâncias de Jerusalém, né? E sua associação em particular com Jeremias. Mas note que a alerta de Deus lhe deu no que se refere a ti, ou seja, estás preocupado com grandes coisas para ti, não continues a procurar, né? Talvez Baruque estivesse desenvolvendo uma tendência materialista ao ver a riqueza e as seguranças materiais de outros. Deus o lembrou que levaria à destruição e que sobreviveria a Jerusalém, mas não preservaria as suas posses. Ou seja, beleza, vai ter tudo, mas os bens materiais um dia vão se acabar. Jesus contou uma ilustração uma vez, e ele disse que um homem rico estava preocupado nas coisas materiais. Esse rico tinha toda a sua atenção voltada para as riquezas, em vez de usar o que possuía para ampliar o reino de Deus, né? Ele disse: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. E direi à minha alma: alma, tens muitas coisas boas acumuladas por muitos anos. Folga, come, bebe, regala-te. Jesus declarou. Mas Deus disse-lhe: desarragado esta noite te clamarão a tua alma, que terá essas coisas, o que tem para que será. Lucas capítulo 12, verso de número 16 a 21. Né? Então, o que aprendemos nesses relatos é que existem dois fatores antagônicos, né? Conforme eu disse no início do vídeo. Existe um relato de um materialismo que as pessoas buscam muito bens materiais e as pessoas dizem que são crentes. Então, na verdade, o materialismo realmente ele destoa bastante da Bíblia, né? A importância de fazer uma autoanálise dentro disso. Qual a importância, né? De fazer uma autoanálise dentro desse conceito. Karl Marx foi quem deu aí o contorno doutrinário à filosofia materialista e a converteu em uma poderosa força ideológica, né? Capaz de criar sistema político, contrapor a doutrina cristã. Nações e governos foram influenciados pelo marxismo e pela sua ideologia. Chegou a criar modelos teológicos dentro de determinados setores do cristianismo. Isso pode ser ilustrado pelo comunismo, regime dominante em países como Rússia, China, né? E pela teologia da libertação também, tão conhecida como em nossa pátria, né? E assim sucessivamente. Depois nós vamos ouvir falar também da Ameaça Vermelha. Em 1947, o jornal O Pentecoste, editado pelo pentecostal britânico Donald Guia, no caso, publicou uma palestra proferida pelo missionário J.P. Colenda em um evento gospel, né?
Michigan. Lá, um texto foi intitulado assim: A Maior Igreja Evangélica do Brasil. Nesse documento ele reproduzia uma parte aqui. Colenda expõe um relatório sobre o progresso do pentecostalismo no Brasil, a necessidade de construir Instituto Bíblico para treinamento de obreiros nativos, né? Colenda diz que o investimento em obreiros já havia sido tornado assim, em conversão realizada em 1946, né? E assim sucessivamente. Até hoje não tem. Esse tipo de coisa só se for em outros institutos, né? Tem denominações que tem, certo? Muito bem, isso aí não vamos nem discutir. Tem outros institutos que tem, sim, e assim sucessivamente. Então, na filosofia materialista, Marx desenvolveu um sentimento de aversão para com o fenômeno religioso. O historiador, ele sublinha que Marx nasceu judeu, se educou como protestante e viveu como ateu. Nasceu judeu, se educou como protestante e morreu ateu. Ele via a religião como uma fuga da realidade e, nesse sentido, agia como ópio do povo, ou seja, era uma droga que agia para criar a realidade utópica, né? Então, a última instância, a religião era, portanto, no entender de Karl Marx, uma muleta da qual os homens escoravam de acordo com MC Grant, no caso, né? Então tem o neomarxismo, a atualização do materialismo marxista. Em 1930, alguns filósofos se uniram para revisar a teoria de Marx. Dentre eles encontraram Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Robert Marcuse, Jung e Habermas. Então ficaram conhecidos por a Escola de Frankfurt, né? Essa teoria, especialmente Marcuse, por exemplo, criticaram os processos de paradigmas cultural da modernidade, né? Então essa escola de Frankfurt, ela veio trazer aí um endosso para esse tipo de doutrinação, né? Depois nós vamos ver que a revisão marxista também trouxe uns conceitos aí, e assim sucessivamente, né? Então podemos observar os prejuízos que traz esse conceito. Então o professor na escola dominical com certeza terá subsídio suficiente para expor bem o assunto. É um assunto filosófico dentro de conceitos marxista. Depois nós temos aí o ateísmo, né? E o neoateísmo. O que é neoateísmo? O materialismo é o ateísmo, e o ateísmo andam de mão dadas, né? Eles andam de mão dada. Mas o que é o ateísmo? Vamos aqui tratar um pouquinho sobre isso. Quando as muitas ideias, né? Quando há muitas ideias que são concentradas aí, ao ver que dentro do contexto é impossível dar uma definição simples para o termo ateísmo, pelo que expomos em várias formas, de forma resumida. A palavra vem do grego, que a quer dizer não, e ethos ou theos é Deus, então não a Deus, né? É a descrença absoluta de um Deus específico, descrenças e conceitos que o homem tem de Deus ou deuses, ou então a negação de qualquer realidade sobrenatural. Então o ateísmo trabalha em cima dessa proposta negativa com respeito a Deus, né? Uma proposta negativa com respeito aos conceitos de Deus. Já trabalhamos o materialismo, que são muito parecidos, né? É de comum acordo que eles andam juntos, né? E agora vamos trabalhar um pouco, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, sobre o ateísmo dentro dos seus conceitos e segmentos, né? Nós vamos ver que o ateísmo, né, por enquanto que nós vamos ver uma diferença, que algumas
alguns conceitos básicos. O ateísmo, enquanto que o politeísmo dominou grande parte do pensamento grego antigo, o ateísmo dominou a posição cristã medieval, né? Então, o ateísmo floresceu no mundo moderno, é claro, como quem nem todos que têm fé em um ser divino querem ser chamados de ateus. Alguns preferem a atribuição positiva, como humanista, por exemplo, né? Podemos ver também depois o conceito de humanismo secular, né? Outros talvez sejam bem mais descrito, chamado como materialista. Observe que materialista aí, ateus é junto sempre, né? É materialista, mas todos são ateístas, são teístas, ou seja, a maioria de antiteístas, né? Alguns preferem o termo mais neutro, que é ateísta, ao contrário de teísta, né? Então acredita que Deus existe de um além, de um mundo, e do panteísta, no caso, que acredita que Deus é o mundo, e ateu acredita que não há Deus neste mundo, ou seja, e nem no além, só existe um universo ou um cosmo e nada mais. Já os ateus têm aí, têm aí em comum, muito comum, os agnósticos, né? Esses conceitos agnósticos, também os céticos, e que são muitas vezes confundidos com eles, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver as variações do ateísmo, por exemplo, em geral vamos encontrar alguns diferentes tipos de ateísmo. Ateísmo tradicional, que é chamado de metafísico, afirma que nunca houve e não haverá, jamais haverá um Deus. Há muitos que defendem essa posição, inclusive Ludwig Friedenbach, por exemplo, Karl Marx, Jean Paul Sartre e Anthony Freire são ateus, e tem um ateu mitológico, que é Friedrich Nietzsche, que acreditava nisso, que acredita que o mito Deus jamais foi um ser, mas um modelo vivo pelo qual as pessoas viviam. Então esse mito foi morto pelo avanço do entendimento da cultura do homem, não é? Por outro lado, nós temos também o ateísmo dialético, defendido por esse Thomas Altzer, ele que propôs que o Deus transcendente do passado morreu na encarnação e na crucificação de Cristo. Observe esses pensamentos, e precisa o professor se debruçar bastante aqui dentro dessas filosofias para poder entender como eles tentam se contrapor, quando eles tentam estar sempre na oposição de Cristo e das coisas que tem de Cristo, né? Porque se eles conseguirem enganar a maior parte da população, então a igreja se acaba. Nós vamos ver que Deus, um ateus semântico, por exemplo, existe o ateus semântico, né? Que é a verificação empírica, afirmando que essa discussão sobre Deus está morta. Essa posição foi definida por Paul Van Buren, no caso. Outras influenciadas, positivistas, lógico, eles desafiavam aí seriamente a significância da linguagem sobre Deus, né? Então nós vamos ver que existem outras maneiras de designar diversos tipos de ateus. Uma maneira séria, por meio dos filósofos que expressam seu ateísmo. Desta maneira, pode-se dizer que o ateu existencialista, Sartre defendia isso, os ateus marxistas, ateus psicológicos, que é Sigmund Freud, né? Ateus capitalistas, que é Ernie Rand, e os ateus comportamentais, que é Skinner, ia defender, B.F. Skinner, né? Defendia isso. Para os propósitos apologéticos, a maneira mais aplicável de considerar o ateu é um sentido metafísico. Os ateus não são pessoas, são pessoas que dão razão para crer que não existe Deus, né? Depois nós temos alguns argumentos a favor do ateísmo que esses filósofos defendiam. O argumento a favor do ateísmo são em grande parte negativos, apesar de alguns poderem ser formulados em termos positivos. Por exemplo, os argumentos negativos, que se dividem em duas categorias. Primeira categoria é argumento contra a prova da existência de Deus.
A segunda categoria é o argumento contra a existência de Deus. Deus supostas e contrapostas, né? Então, na primeira categoria, argumento da maioria dos ateus se baseia no ceticismo de Hume e no gnosticismo de Kant, Immanuel Kant, né? Os ateus oferecem aí que consideram por razões boas e diferentes para acreditar que não existe Deus. 4 desses argumentos geralmente são usados pelos ateus. Primeiro, a existência do mal. Segundo, a aparente falta de propósito da vida. Terceiro, a ocorrência aleatória do universo. E 4, a primeira lei da termodinâmica, né? Então eles tentam usar esses argumentos para tentar emplacar os seus conceitos, né? A resposta: a existência do mal. Uma resposta detalhada para o problema do mal é dada pela própria Bíblia. Portanto, será tratado aqui apenas os termos gerais. Raciocínio lógico. O ateu circular, o ex-ateu C.S. Lewis argumentou que para saber que há justiça no mundo é preciso haver um padrão de justiça. Então, eliminar Deus efetivamente por causa do mal é postular um padrão moral supremo para declarar que Deus é mau, não é? Isso nós vamos ver no livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse material aqui, de C.S. Lewis, né? Depois tem as crenças do ateísmo, não é? E assim sucessivamente. Podemos, em outra oportunidade, trazer mais com mais abrangência, né? Esses conceitos sobre o ateísmo, que são muito válidos, né? São muito válidos para sairmos desses conceitos, combater esses conceitos. Dentro do neoateísmo nós vamos encontrar que anda de mão dadas embora nem seja ateu, marxista, contudo todo ateu é materialista, ok? Isso já é clássico. Segundo Harris, tenha sido o primeiro movimento neoteísta, contudo o autor deu-lhe uma visibilidade. Richard Dawkins, por exemplo, em 2006, Dawkins escreveu um livro, um best-seller, que é Um Delírio de Deus. O livro de Dawkins é um ataque frontal às religiões, porém tendo as religiões judaico-cristãs como seu principal alvo. Valmor Santos destaca em seu livro, não é? Vai trazer os conceitos sobre essa negação e a supernaturalismo, né? Trazer a questão aí. Então precisamos ter cuidado com isso, não é? E aproveitar o ensejo para ler sempre a palavra de Deus, não é? Diz o Nécio no seu coração: não há Deus, não é? Dentro desse conceito nós vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar os comentários aí embaixo do vídeo, tá? Embaixo da descrição, que eu vou estar respondendo aí na medida possível. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.